Pedro acaba de ser convocado pelo técnico Tite para os amistosos da seleção. Primeiro, enfrenta a Gana, dia 23 de setembro, em Le Havre, no estádio Oceane. Depois, no dia 27, pega a Tunísia, no Parque dos Príncipes, estádio do PSG, em Paris. São os últimos amistosos antes da estreia contra a Sérvia na Copa, dia 24 de novembro. Confira abaixo toda a programação. Na mira de Tite, Pedro dobra gols com Dorival, aumenta minutos e se transforma no Flamengo. Veja números. Treinador da seleção, que tem elogiado o centroavante rubro-negro desde o início do ano, convoca 26 jogadores para amistosos contra Gana e Tunísia nesta sexta-feira. E não é para menos. Em 3 meses, seu status mudou de reserva pouco utilizado para estrela da companhia. Raras chances com Paulo Sousa. Os números do artilheiro da Libertadores com Paulo Sousa foram tímidos, mas o treinador não soube extrair o melhor do pupilo. Ainda mais levando em consideração a promessa feita, ainda em Portugal, de que faria Pedro jogar e se tornar figura decisiva ao lado de Gabigol e Bruno Henrique. Pedro foi titular em apenas 11 dos 27 jogos que o português utilizou. E o detalhe, Pedro só iniciou 3 jogos em que Paulo Sousa utilizou força máxima, contra Vasco, a 1-0, Goiás, a 1-0, e Sporting Cristal, a 2-1. Exemplo do pouco espaço que tinha aconteceu na Supercopa do Brasil, contra o Atlético Mineiro. Assistiu do banco a derrota nos pênaltis após empate por 2-2 no tempo normal. Resultado, em apenas 8 gols marcados, um a cada 173 minutos, e uma única assistência. Transformação com Dorival e Copa no radar. Depois de 6 meses de frustração, Pedro chegou a junho praticamente como carta fora do baralho para a Copa do Mundo do Catar, mesmo diante de todos os elogios de Tite. Dorival Júnior transformou sua situação dentro do Flamengo e na seleção. Foi reserva nos primeiros 4 jogos. Na primeira oportunidade como titular, deu assistência para Gabigol contra o América Mineiro, a 3-0. Iniciou ao lado de um time alternativo contra o Santos e abriu o placar da vitória por 2-1. 3 dias depois teve a melhor atuação da carreira contra o Tolima. 4 gols marcados, uma assistência e passe de calcanhar para Gabi em lance no qual resultou gol contra de Quinones. Daí em diante Pedro foi titular em todos os jogos da equipe de Dorival Júnior. Teve sua média de minutos por jogo aumentada a de 51 para 61, e dobrou seu número de gols, de 8 para 16. A partir da titularidade inquestionável vieram também as assistências. Se no início do ano só havia dado um passe para gol, no de Matheus França nos 6-0 sobre o Bangu, sob o comando de Dorival Júnior o número subiu para 7. 2 dessas 7 assistências vieram na vitória por 2-0 sobre o Atlético Mineiro, que classificou o Flamengo às quartas de final da Copa do Brasil. Após a grande atuação no Maracanã, Kleber Xavier, um dos auxiliares de Tite, mandou mensagem a Pedro via WhatsApp, ratificando que a observação em cima de seu futebol seguia constante dentro da comissão técnica da seleção brasileira. Pedro faz golaço de bicicleta contra o Atlético PR. Depois de ser decisivo contra o Galo, Pedro fez 11 gols em 14 jogos, 3 deles num jogo só, os 4-0 sobre o Vélez, em Buenos Aires, que praticamente encaminharam o Flamengo à final da Libertadores. No período também teve gol de bicicleta. Este valeu a classificação à semifinal da Copa do Brasil e a vitória por 1-0 na Arena da Baixada sobre o Atlético PR, futuro rival na decisão continental.